Então, eu passo a palavra para o professor Vinícius, depois para o Rodrigo e Rosana. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, pessoal, que me convidou para estar aqui. Me sinto muito à vontade, feliz de estar aqui ao lado do Rodrigo, da Maria e da Rosane. Eu nunca dou conta de falar o que eu quero no tempo que eu tenho para falar. Então, eu vou fazer aqui uma compressão total para ver se eu consigo. O tema proposto é uma questão se a liberdade de expressão está em xeque no Brasil. Eu entendi que uma provocação, no sentido de que estaria a liberdade de expressão em risco ou em perigo no Brasil. Para responder isso, é preciso da gente fazer um pouco, penso eu, é necessário que se faça um pouco da história da liberdade de expressão. O que exatamente é isso e o que isso significa? Naturalmente, isso é um projeto de longo prazo. Eu vou fazer aqui uma coisa muito sucinta. Mas é importante que a gente saiba, eu acho, que a liberdade de expressão, ela existe como uma prática fundamental desde a Grécia Antiga, 6 séculos antes de Cristo. Existiam, no grego ateniense, 4 palavras diferentes que significavam liberdade de expressão. E com nuances diferentes de significado, essas palavras significavam não só o direito de expressão, de fala, mas também o direito de ser ouvido, que é absolutamente fundamental. Na democracia ateniense, a liberdade de expressão era absolutamente central e fundamental, porque ela compunha a ideia de liberdade cívica que se constituía através da participação, da vida ativa, no autogoverno dos homens livres, que construíam as regras dentro das quais eles próprios viviam. Então, a liberdade de expressão era fundamental, não só porque era ela que definia a liberdade no seu sentido mais amplo, mas porque as pessoas que falavam, elas eram ouvidas na ágora ateniense. Na modernidade, a questão da liberdade de expressão vai reaparecer como questão pública na Inglaterra do século XVI. O Thomas Moros, naquele conhecido livro dele, A Utopia, naquela sociedade que ele imagina como sociedade utópica, havia liberdade de expressão e liberdade de religião, isso no início do século XVI. E ele é o precursor da luta pela liberdade de expressão que, no mundo moderno, começa nos parlamentos. Porque no absolutismo, no caso inglês, o parlamento inglês, o representante no parlamento, ele teve que conquistar o direito de falar o que quisesse, inclusive o que quisesse a respeito do rei, para criticar o rei. No mundo contemporâneo, no mundo moderno, não contemporâneo, a disputa pela liberdade de expressão começa dentro do parlamento. Ela não tinha a significação que tinha no mundo grego, mas ela passa depois do parlamento, já no século seguinte, com John Milton, que tem um texto que é sempre citado e tal, que é a Europagítica, como considerado, a liberdade de expressão considerada como um direito natural,
e combinado com uma crença religiosa de que o cidadão, para exercer o livre-arbítrio, ele precisava de colocar o que pensava e podia livremente, não só isso, mas deveria ter também o direito de imprimir o que ele pensava. É daí que vem esse vínculo entre a ideia de liberdade de expressão e de, primeiro, imprimir o que se pensa, e isso foi acabando ao longo do tempo se transformando na ideia de liberdade de imprensa. Eu vou voltar a isso, se houver tempo, mais para frente. Mas o que eu queria, de qualquer maneira, falar é que quando, no mundo moderno, na Inglaterra do século XVI e do século XVII, a ideia de liberdade de expressão reaparece, ela reaparece num sentido diferente do sentido original grego, mas ela está vinculada a uma ideia republicana de participação, vida ativa, autogoverno, né, construção de uma liberdade civil construída junto com os outros, coletivamente. Com as disputas políticas na Inglaterra do século XVII e com o surgimento do liberalismo, que não tinha inicialmente esse nome, mas com as ideias que vieram a ser chamadas de ideias liberais e liberalismo, essas ideias republicanas perderam lugar para uma ideia de liberdade privada, individual, não construída junto com os outros na afirmação de uma liberdade civil de autogoverno. E passou a prevalecer uma ideia de liberdade de expressão calcada numa ideia de liberdade negativa que tinha no Estado o seu principal adversário, que é uma ideia liberal clássica. A ideia de liberdade de expressão é identificada com o indivíduo, uma ideia individualista, que tem a ver com a afirmação de uma classe social ao longo do tempo. Eu estou falando tudo isso para insistir que a ideia de liberdade de expressão, ela, no mundo moderno, ela se distorce numa perspectiva liberal e se transforma numa ideia individual, privada, que tem no Estado o seu principal adversário. A ideia de liberdade de expressão, no sentido desse liberalismo que predomina sobre o republicanismo do século XVII inglês, é uma ideia que rejeita qualquer forma de intervenção do Estado como tolimento de liberdade. Então, como é que tudo isso, o que tudo isso tem a ver com a história do Brasil, que é onde eu quero chegar, na verdade. No caso brasileiro, desde o século XVII, o padre Antônio Vieira, num sermão famoso que fez em 1640, só 4 anos de diferença para o famoso Areopagítica do John Milton, que eu citei aqui, que é considerado até hoje a peça fundamental de referência para o debate sobre liberdade de expressão. O padre Antônio Vieira fez um sermão para o vice-rei Visconde do Galvão, que estava assumindo o vice-reinado na Bahia, e o Vieira fala que o principal problema do Brasil, é claro que o Brasil do século XVII não havia uma noção de nação brasileira. Naquela época havia o Estado do Brasil, que a sede era a Bahia, Salvador, e havia o Estado do Maranhão. Mas o Vieira fala que o principal problema do Brasil era tolher-se-lhe a fala.
era a ausência de voz. Ele estava se referindo naturalmente, não havia nenhuma relação com formação de opinião pública, nada disso. Ele estava se referindo ao fato de que a colônia não era ouvida em relação aos problemas da própria colônia. Naquela época, a invasão holandesa, que já tinha se dado na Bahia uma vez, eles tinham se retirado, estavam em Pernambuco e estavam ameaçando de novo invadir a Bahia. Mas é importante porque essa ideia de que a característica fundamental do Brasil era o tolhimento de sua expressão, vai ser recuperada por Paulo Freire, séculos depois, para identificar como característica fundamental do Brasil, que ele primeiro chama de mutismo e depois chama de cultura do silêncio. Né? Que significa o quê? Ele se apoia em sociólogos, historiadores brasileiros, que identificam como traço da nossa formação histórica a exclusão das vozes da grande maioria da população, que não tem condições não teve, na formação da sociedade brasileira, na formação histórica, não teve uma experiência de prática democrática que constituísse uma experiência de autogoverno, onde a liberdade de expressão é fundamental. Então, na verdade, essa ideia do Vieira lá do século XVII, ela é uma ideia que se concretizou ao longo do tempo. Eu tenho dito, mais recentemente, que eu estou tentando estudar essa história da ideia da liberdade de expressão no Brasil, está ainda por ser feita uma história da construção e consolidação dos sistemas privados comerciais de mídia no Brasil. Porque esses sistemas se constituíram ao longo do tempo em sistemas de exclusão de vozes, né? Em sistemas que, na verdade, protegem a liberdade de expressão de poucos, deixando de fora a liberdade de expressão da grande maioria da população brasileira, concretizando no mundo contemporâneo um diagnóstico que tinha sido feito num mundo completamente diferente, lá no século XVII, pelo Vieira. Aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque tem historiadores da mídia que fazem, o tempo está acabando? Que fazem histórias da comunicação interpessoal entre escravos, por exemplo, né? e consideram isso uma reafirmação de que essas populações se comunicavam. É claro que elas se comunicavam. O que precisa de ver é se essa liberdade de expressão tem alguma coisa a ver, né, com o debate público, porque é o debate público que faz a construção política do espaço em que essas populações oprimidas vivem. Né? Então, na verdade, no caso brasileiro, se a gente tomar como referência o início, a chegada ao Brasil da tipografia, com Dom João VI em 1808, que trouxe com ele a primeiro chamada imprensa régia, depois teve outros nomes, tipografia régia e tal, e hoje é a imprensa nacional. Se a gente tomar como referência essa data, a gente vai ver que tem isso é uma hipótese, mas eu acho que é uma hipótese que pode ser comprovada, que há um paralelismo entre a história da construção desses sistemas de mídia, que eu chamei de sistemas excludentes, e a história do próprio liberalismo brasileiro, e a ideia de liberdade que predomina nesse liberalismo. Pois bem, contemporaneamente tem uma grande novidade, que é a internet. Nós todos sabemos disso. A internet abriu a possibilidade de que vozes excluídas passassem a ter algum tipo de inserção no debate público.
essas vozes, exatamente porque elas representam uma novidade na história da expressão pública no Brasil, elas têm sido fortemente combatidas através de processos de judicialização da expressão pública que vem via internet, né? Tem uma judicialização do espaço virtual. E isso tem provocado uma censura disfarçada desse novo tipo de possibilidade de acesso ao debate público, que no Brasil tem sido historicamente caracterizado pela exclusão. Eu queria chamar a atenção também que isso é completamente diferente do que tem acontecido com os blogs e com a expressão que surge através dessa nova possibilidade tecnológica, daquilo que a grande mídia brasileira chama de censura judicial, por exemplo, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem chamado de censura judicial a impossibilidade de publicar material que está num processo que corre sob o segredo de justiça. Então, isso são coisas completamente diferentes. Pois bem, então, voltando à pergunta inicial, a liberdade de expressão está em xeque no Brasil? Eu diria que a liberdade de expressão dos grandes grupos de mídia não está em xeque e nunca esteve em xeque. O que está em xeque no Brasil e sempre esteve em xeque é a expressão no sentido republicano da liberdade, né? A expressão da maioria que participa, que deveria participar, de um debate público que fosse condutor do autogoverno e de uma vida ativa. Essa que é a liberdade de expressão que está em risco. E hoje, a parte mais visível desse risco acontece, se expressa exatamente nas tentativas que têm sido feitas, sobretudo pela grande mídia dominante, de judicializar o espaço virtual. E, para terminar, as formas de enfrentar essa questão, naturalmente, dentro dos limites, das possibilidades do sistema dentro do qual nós estamos incluídos, seria, no caso da internet, um marco civil que garantisse a autonomia potencial de participação de vozes que é possível via internet, e do ponto de vista da grande mídia, o famoso marco regulatório, que mesmo reduzido apenas à regulação do que já está na Constituição há 25 anos, como nós todos sabemos, enfrenta dificuldades até agora intransponíveis, porque não se consegue avançar nessa área. Então, eu acho que para responder a pergunta se a liberdade de expressão está em xeque no Brasil, a gente deve perguntar a liberdade de expressão de quem? Porque, historicamente, no Brasil, a liberdade de expressão dos grupos dominantes nunca esteve em xeque. O que está em xeque é a mesma liberdade de expressão denunciada por Vieira lá no século XVII e recuperada depois por Paulo Freire. É isso, obrigado. Novas mídias digitais, softwares e portais nos transportam para além das fronteiras sociais. São estradas virtuais, são as linhas do progresso, retrocesso, eu confesso, não dá mais. Novos tempos vamos ver, muito mais podemos ser. Banda larga para todos é o que todos querem ter. É o novo amanhecer, é o ápice do progresso, do sucesso econômico, pode crer. Megas e megabytes de informação transformam em giga o destino
mais de dia.